E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Enquanto o Bitcoin segue sem força, a gente tem uma semana muito conturbada que vai ser difícil para todo o mercado. Enquanto isso, o Bitcoin seguindo sem força, o mercado tradicional está fazendo justamente o contrário, dando uma subida. E devido a esses eventos macroeconômicos que vão acontecer essa semana, isso pode fazer com que o mercado tradicional reverta essa alta que ele vem passando ao longo dos últimos dias e, consequentemente, o mercado cripto sinta um pouco mais forte essa queda. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo logo depois da vinheta. Bom, cortando para minha tela e já mostrando de cara o nosso calendário econômico, temos vários fatos importantes para ficar de olho essa semana. Não hoje na segunda-feira, mas começando a partir de terça-feira, amanhã, a gente vai ter o depoimento do presidente do Banco Central, Jerome Powell. E como a gente bem sabe, isso não só costuma trazer volatilidade para o mercado, mas a gente está em um cenário onde muitas pessoas estão acreditando no aumento da taxa de juros que aconteça o soft landing, né? Que é o chamado pouso suave depois de um cenário alto de inflação e grande aumento na taxa de juros. As pessoas estão acreditando nesse discurso de soft landing, porém, ao longo das últimas semanas, a gente viu que a economia dos Estados Unidos segue fortemente aquecida e, por conta disso, o depoimento do presidente do Banco Central, Jerome Powell, Banco Central americano, pode fazer com que a visão dos investidores mudem. E basta ele simplesmente falar sobre essa questão de mão de trabalho ou sobre a visão do Banco Central americano com relação à economia, que isso vai ser complicado. E por que eu estou falando que essa semana vai ser conturbada? Porque a gente vai ter um discurso dele na terça-feira, na quarta-feira também ao meio-dia, e às 16 horas da quarta-feira a gente vai ter a divulgação do chamado livro bege, que é um relatório econômico que é divulgado algumas vezes no ano, se eu não me engano 8 vezes aí no ano, e ele é justamente o parecer do Banco Central sobre toda a visão econômica dos Estados Unidos, e isso aqui vai ser um grande diferencial para o sentimento dos investidores e para uma possível precificação aí do mercado tradicional com relação ao aumento da taxa de juros. Vale falar que essa semana ainda, como se já não bastasse, na quinta-feira a gente vai ter os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que está saindo praticamente toda semana e vindo abaixo do esperado, desculpa, mostrando que a mão de o mercado de trabalho ele segue bastante aquecido, além de que a gente vai ter o nosso payroll, que vai medir a quantidade de pessoas empregadas e também a taxa de desemprego. Todos são indicadores aí que vão medir justamente o quão aquecido está o mercado de trabalho, que é justamente o que está mais pegando na decisão do FED com relação ao aumento da taxa de juros. Quanto mais aquecido for o mercado de trabalho, maior a chance aí de ter inflação, consequentemente mais a taxa de juros tende a aumentar. A gente tem um monitor aqui da taxa de juros e quase 30% do mercado está precificando que vai ter um aumento aí de 50 basis points, enquanto os outros 70 estão acreditando no aumento de 25. Vamos ver se esse monitor da taxa de juros, juntamente com o sentimento do mercado, vai mudar ao longo dessa semana. Partindo aqui para a nossa análise, a gente está tendo um cenário um tanto quanto conturbado, inclusive o order book nem está carregando muito aqui. Estamos numa região mais próxima de suporte do que de resistência, certo? Porque a gente viu uma queda nos últimos dias, deixamos uma mínima e essa mínima, que é a região dos 22 mil dólares, ela é utilizada como ponto de compra. Por isso é natural que tenham mais ordens de compra do que de venda, porém a gente não está vendo uma força compradora agir para levar o preço para cima. Sem falar que a gente está muito próximo de uma região de suporte, longe de uma região de resistência e não tem tantas ordens aqui igual geralmente acontece. Então isso vale aí uma atenção. Eu acredito que o nosso próximo ponto de suporte mais forte é a região dos 21.500, 21.300, que também não tem tantas ordens, né? Se a gente olhar, é mais uns 21.500 e 21, que é uma mínima que a gente fez lá no gráfico semanal importante. Isso mostra como que a força compradora não está tão atuante. Falando agora no Bitcoin, tem alguns cenários importantes que eu gostaria de passar. Primeira coisa, olhando o gráfico de 4 horas, a gente já consegue ver como que está tendo uma rejeição nesse movimento de baixa. Tivemos aquela queda, onde o preço chegou aqui próximo aos seus 22 mil dólares, e desde então a gente não tem força, não só para superar a região das médias, mas todas as altas que a gente teve até agora
inclusive a que a gente teve hoje, elas estão sendo rapidamente revertidas. Olha só como que a gente deixa sombras e rejeições aqui em cima. Isso mostra não só fraqueza compradora para levar o preço para cima, mas uma certa força vendedora em potencial para não deixar nada a passar por aqui. Subindo um pouquinho mais o gráfico, aqui no gráfico diário, a gente tem um cenário também bastante, entre aspas, preocupante, porque caso a gente se mantenha nessa rejeição, a gente vai formar uma possível bandeira de baixa, que é um padrão de continuação, onde o nosso próximo suporte estaria aqui na região dos 21.300 dólares. Esse é um fundo muito importante, que ele é um fundo também no semanal. E ainda assim, caso a gente demonstre força compradora para estar tendo um movimento de alta, ainda não seria algo que me impressionaria, porque a gente está na tendência de baixa do diário agora. A gente está fazendo topos e fundos cada vez menores. Olha só, isso daqui... Olha só, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo. E a maior probabilidade é que se a gente vê um movimento de alta, seja para formar um topo descendente contra os 24 mil dólares. Até mesmo porque a gente tem região das médias, região aqui de fundo prévio que tende a servir de suporte. Se a gente traçar a Fibonacci, temos níveis de Fibonacci também que seguram um preço. E caso a gente confirme essa bandeira de baixa e venha buscar a região aqui dos 21.300 dólares, a gente já abre uma boa formação para formar um topo descendente no semanal e confirmar uma figura que eu comentei hoje lá no Instagram, que é a possibilidade de um ombro, cabeça e ombro, certo? Isso seria o pivô de baixa no semanal, ou seja, a gente viria aqui, faria um topo descendente, inverteria, mas ela fica mais nítida se a gente olhar aqui no gráfico diário. Olha só, a gente fez um fundo, fez um topo aqui, fez um fundo aqui, tá vindo fazer um topo aqui em cima e agora buscamos um fundo. Se esse fundo ele já tiver sido formado, ou então se esse fundo ele não tiver sido formado e a gente vier buscar níveis mais abaixo aqui, ó, isso aumenta consideravelmente a probabilidade da gente fazer esse padrão aqui de ombro, cabeça e ombro, tá? Que é um padrão de reversão e que estaria a primeira centelha para a gente ver essa correção no gráfico semanal. Ainda digo que essa correção no gráfico semanal, ao meu ver, não é algo tão preocupante ainda, porque a gente tem um bom espaço para formar um fundo ascendente, certo? Um fundo ascendente saudável, porque a gente teve uma alta muito grande aqui. Consequentemente, muita gente atuou vendendo nessa região aqui. E agora tem muita gente vendida, então a gente pode ver uma força compradora surgindo lá próximo aos 20 mil dólares, aos 19, 18 mil dólares, que ainda assim é uma região interessante e saudável para o mercado vir buscar aí nas próximas semanas, sem perder o viés altista. E quem vai mandar se vai perder o viés altista ou não é justamente o nosso sentimento. O sentimento mostra que ainda temos muitas pessoas aqui compradas acreditando na alta, dando um número de quase 2 compradores para cada vendedor. A gente consegue ver também como que todos os movimentos aqui no curto prazo de alta eles são rapidamente revertidos. E isso mostra como que as instituições estão querendo jogar o mercado para baixo, justamente porque a maior parte do mercado, as sardinhas, 90% do mercado, elas estão acreditando, em sua maioria, em movimento de alta. Isso não só tira liquidez para caso o mercado queira subir, ninguém vai ter força, ninguém vai conseguir sustentar essa alta, porque a maior parte do mercado já está comprada nessa região, mas também se o mercado resolver cair, tem muita gente para ser estopado, para ser liquidado e, consequentemente, para essa queda continuar. Considerações finais, o que eu estou de olho, minhas estratégias nesse momento. Bom, nesse exato momento para Bitcoin, eu não estou de olho em compras, certo? Primeiro porque nessa região aqui, quando deu essa queda, eu já fiz uma pequena exposição. E segundo porque está tudo indicando que a gente está com uma fraqueza compradora e que tem boas chances da gente voltar aqui na região dos 21.500 dólares, 21.300 dólares. Eu acho que é muito melhor, uma vez que eu já fiz uma pequena exposição aqui, em vez de eu comprar mais em cima, eu esperar para comprar mais embaixo, ou caso o cenário reverta e o Bitcoin resolva subir, como eu já fiz uma exposição aqui, eu posso estar comprando aqui, meu preço médio vai estar abaixo desse fundo. Eu estou numa situação muito tranquila para simplesmente, com relação ao Bitcoin, esperar cair mais, ou se subir, eu vou ter a confiança
de que tenha tendência a meu favor. Enquanto isso, o Bitcoin está caindo e altcoins estão caindo mais. Então eu, juntamente com a turma da mentoria, os alunos, nós estamos com algumas posições em short, em aberto, que eu comento com eles, a gente faz live semanal. E se você quer aprender a investir, quiser participar desse grupo, quiser ter acesso à mentoria mais completa com o melhor custo-benefício que você vai achar na internet toda, dá uma olhada no QR Code que fica aparecendo embaixo aqui da minha carinha de vez em quando ao longo do vídeo, ou clica no primeiro link da descrição aqui do YouTube, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante. Me fala o que você acha dessa série de vídeos que eu posto aqui de forma diária no canal. Me segue nas redes sociais que estão todas aqui em cima. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana. Eu não sei se eu vou conseguir fazer vídeo amanhã porque eu estou em viagem e minha rotina está um pouquinho corrida. Mas qualquer atualização eu posto sempre aqui nas redes sociais. Hoje eu estava no aeroporto, na correria toda, e ainda dei uma atualização lá rápida do mercado. Então sério, me segue lá para você ficar por dentro de tudo. E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu!